Renda, hein? O abril tá acabando e aí você vai ter o maio. O maio até o finalzinho. Prazo final. Né? E depois já era, senão vai ter que dar explicação ou pagar multa. E o nosso assunto novamente é a declaração do imposto de renda. Primeira pergunta, se não fizer a declaração, Evandro Clapote, da Congel Contabilidade. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado de novo aí por permitir que a gente venha conversar um pouquinho sobre o imposto de renda, né? O assunto principal não termina hoje, né? Neste ano, a declaração vai até 31 de maio. Então, se vocês aqui, ou quem está nos ouvindo, estiverem entre os 21 milhões que ainda não entregaram a declaração, não precisa correr hoje. Não vai pagar a multa de R$ 165, que é a multa mínima, ou que pode chegar até 20% do imposto devido. Então, não fez até hoje, respira, arruma as coisas com calma. Você nem estaria aqui hoje se fosse o último dia, né, Evandro? Certamente não estaria aqui. No dia 31, maio 31 de maio. Tem gente que leva no último dia? 31, o Evandro não vai estar aqui. Certamente não. Não, né? Isso aí. E tem muita gente que vai deixar pro dia 31. Ele falou que leva no último dia, tu vê? Você que está nos ouvindo já pode começar a encaminhar perguntas para a Maria, que está na produção, e depois a gente repassa aqui. A gente começa então sobre a questão da pensão alimentícia, né? Como é que funciona na declaração do imposto de renda, Evandro? Beleza, a pensão alimentícia ela tem dois lados, aquele que paga a pensão, que usa isso como uma despesa dedutível, o pai ou a mãe, enfim, aquele que é responsável pelo pagamento da pensão, pode usar esse valor para deduzir a base de cálculo do seu imposto. Do outro lado, quem recebe a pensão, seja o filho ou seja a ex-esposa, né, ele tinha que declarar esse valor como tributável até o ano passado. Ano passado, uma decisão do Supremo definiu que pensão alimentícia não é rendimento tributável para fins de imposto de renda. Então, a partir desse ano, o valor recebido a título de pensão alimentícia judicial, isso é uma coisa bem importante. Eu pago a pensão para o meu filho porque nós nos separamos, está tudo certo. Mas não judicializou. Não entra. Mas nesse caso, se for judicial, ele é um rendimento isento. E qual é agora a vantagem que nós temos disso? Como o STF decidiu, nós podemos retroagir 5 anos, retificar as declarações para trás e buscar de volta aquele imposto que foi pago indevidamente. Se não é tributável, se é isento, eu tenho o direito de buscar esse período dos anos anteriores. Então, no Brasil, basta nascer para ser contribuinte. Esse é o ponto. Hoje nós nascemos e já temos um CPF. Então, uma criança de 2, 3, 4, 5 meses, se ela recebia pensão em valor superior ao valor tributável, ela já era contribuinte de imposto de renda. Olha só. A mãe que recebia ele juntando o valor da pensão dos filhos e o dela, pagava às vezes um valor absurdo de imposto, pode buscar esse valor de volta. Eu aconselho buscar em um escritório de contabilidade, porque tem que retificar as declarações, tem um processo de pedido de compensação para fazer, mas é viável sim, e se tem o direito, por que não buscar, né? Interessante. Então quer dizer que, vamos supor, eu tenho uma ex-esposa e nós temos um filho, e aí eu pago lá, depende, que a gente pensa que às vezes os valores são pequenos, né, Adilson? Mas nem sempre. Dependendo da renda da família, às vezes pode ser 2, 3 mil, 4 mil de pensão. É verdade. E aí essa pessoa vai recebendo na conta dela, mas é algo verbal, um acordo verbal. Amanhã ou depois, esta pessoa, ela vai ter que declarar esse imposto relativo àquele recurso que caiu na conta dela. Como o imposto de renda ele recai sobre rendimentos de qualquer natureza. Pois é. Então, se não há uma explicação, se não é judicial, ele será um rendimento sujeito à tributação. Então, nesses casos, interessante, por mais que o casal tenha, a dissolução matrimonial tenha acabado amigavelmente, mas que faça o processo para que essa situação, pelo menos a tributária, possa ser amenizada, né? Interessante. Vamos às perguntas, começando pela Sandra. Depois você vai pontuando alguns assuntos que o ouvinte não questiona, você pode pontuar, tá? Perfeito. Qual a diferença entre declaração simplificada e completa do imposto de renda? Esses são os dois modelos de entrega de declaração. A simplificada, você não precisa se preocupar com as despesas dedutíveis, as despesas médicas, de educação, as despesas com os dependentes, né? A Receita Federal te dá direto um desconto de 20% sobre a base de cálculo do imposto. Recebi R$100 mil no ano de 2022. Na declaração simplificada, automaticamente a tua base de cálculo para o imposto cai para 80 mil. E a partir dali, o sistema começa a fazer a conta de quanto você deve pagar ou restituir. Essa é a simplificada. A declaração completa, nós informamos para o fisco, eu tenho despesa médica, eu tenho despesa aqui com a educação dos meus filhos, eu tenho 3 dependentes, e ele vai diminuindo a base de cálculo conforme eu vou inserindo as informações.
Então, se as minhas despesas dedutíveis forem superiores a 20%, compensa eu fazer a declaração completa. Dá um pouquinho mais de trabalho, tem que ter o cuidado de não errar os números na hora de lançar, mas ela pode ser interessante sim. Quais são as doenças que isentas, né? Caso a pessoa tenha e não precisa declarar o imposto de renda, Evandro? Veja bem, é uma diferença aí, Caleb, entre eu ter o rendimento isento e estar desobrigado a declarar. Sim. Eu ter o rendimento isento não me desobriga necessariamente ou diretamente a não entrega da declaração. Uhum. São doenças como tuberculose, cardiopatia grave, fibrose cística. A gente tem uma lista grande assim, mas o que acontece? Esse tipo de doença torna o meu rendimento isento. Mas se eu receber acima de 40 mil de rendimento isento durante o ano, sim, eu preciso declarar também. Acima de 40 mil, então? Acima de 40 mil de rendimentos isentos. Aham. Então, assim, aí para que eu possa ter a isenção dos meus rendimentos, eu tenho que fazer um laudo junto ao médico do INSS. Aham. E aí apresentar a minha fonte pagadora e dizer, eu tenho uma doença grave, tenho direito à isenção, e aí a retenção já não acontece na fonte. Sim. Tá? Então tem um processo a ser cumprido, mas que quem tem a doença aí deve sim buscar. E sim, a lista é bem grande, eu não trouxe ela toda compreensível, aqui, mas vale a pena buscar, que é um direito que o contribuinte tem, né? Júlio pergunta o seguinte: a pensão da filha dela cai na conta dela, da filha. Ela consegue lançar na declaração? Precisa fazer a dela? Como é que funciona? Nesse caso, entendi que a pensão da filha cai no nome da mãe. Não. Né? A pensão da minha filha cai na conta dela. Da filha mesmo. Da filha dela. Perfeito. Esse é o cenário ideal. Ela teria que avaliar, primeiro, agora é um rendimento isento, né? Se o valor do recebimento de pensão durante o ano superar os 40 mil reais, a filha estaria obrigada a declarar, entrega da declaração de imposto de renda. Se for inferior a isso, ela cai no limite de isenção. Tem uma segunda opção, inserir a filha como dependente na declaração dela, se a filha não tiver outros rendimentos. Aí tem que ter uma continha a ser feita, não sei a idade da menina, né? Mas vamos considerar que seja de menor aí, que não trabalha, não tenha renda. Sim. Uma opção seria a filha entrar como dependente na declaração dela, e esses rendimentos do dependente vêm para a declaração da mãe como isento. Não há soma para tributação aí. E olha só, ainda sobre essa questão familiar, né? A Simone: recebo a pensão do meu filho há 18 anos e tenho um débito alto, pois o contador que declarava meu imposto no passado esqueceu de especificar como pensão o devido valor, né? O que me prejudicou e gerou uma grande dívida. O valor da pensão aí, cerca de 3 mil, né? O contador, segundo ela, tentou corrigir e gerou um infinito parcelamento que ainda não veio para eu pagar 3 mil a pensão. O que fazer? É um imbróglio, né? Até o ano anterior, a pensão alimentícia era tributável, sim. Teria que dar uma olhada um pouco mais a fundo na situação dela, mas o que tem que se fazer? Corrigir as declarações. Já corrigiu, abriu um processo junto à Receita Federal pedindo a exclusão desse débito declarado a maior, com cancelamento de parcelamento. Tem um processo a ser feito, mas pode ser resolvido. Para trocar, quero ir lá com o Evandro na Congel e com a equipe. O que ela faz com a documentação? Ela tem que juntar todo esse histórico e, enfim, nos procurar um contador que ela tenha confiança e contar essa história, e a partir daí a gente começa a reconstruir e poder arrumar a vida tributária dela. Ok. Tem mais perguntas em seguida, agora tem recado, vamos lá falar dos nossos também parceiros aqui. Forte Atacadista, hoje tem frango inteiro agosto congelado quilo, R$ 6,99. Achocolatado Nescau sachê 1,2 kg, R$ 16,88. A cerveja Brahma duplo malte 269 ml a R$ 2,69. Lava roupas em pó Tixan Bag 800 gramas, R$ 8,90. A Forte do dia, alcatra bovina Friboi porcionada a vácuo o quilo, R$ 29,98. Atenção, cliente Forte Atacadista, antecipe suas compras. As lojas de Itajaí, Porto Belo e Navegantes vão estar fechadas no feriado, Dia do Trabalhador, só reabrem no dia 2. De Balneário Camboriú e Brusque vão funcionar normalmente. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Decoração, tecidos, cores e estampas variados é na Reno Tecidos. Renove tudo, reabilite o antigo, dê vida nova para sua casa. E agora na Reno tem novidade: Becelonas, um espaço somente para toldeiros. Vá conhecer
BC Lonas, a poucos passos da Reno Tecidos, na Rua Brusque, número 150, telefone 3365-6888. Se você está cansado de pagar caro em medicamentos, os maiores descontos em medicamentos e perfumaria em Balneário Camboriú estão na farmácia da Shirley. Alô, Shirley da Farmácia Brasil Poupalar. Tem também, olha, os medicamentos com até 90% de desconto da Farmácia Popular. Faça também o cartão Fidelidade rápido e de graça, o Colapele Diamond, para deixar sua pele muito mais bonita. Lá na Rua Francisco Vitor, bairro da Barra, ou peça pelo WhatsApp 99120-8500. Adilson tem uma pergunta muito interessante. O pai da criança, ele paga a pensão. Ele vai ter que declarar esse valor? Sim, ele declara o pagamento, primeiro porque é uma obrigação. É uma obrigação declarar o pagamento. Sim. Né? E segundo momento, porque é uma despesa dedutível, pode ser interessante a ele de fato declarar. Então não é tributável para quem está recebendo, mas ainda é dedutível, eu digo ainda porque a Receita pode mudar esse entendimento, ainda é dedutível para quem paga. Então é interessante. E quem recebe, no caso, se for judicializado, a mãe... Não paga nada, não é tributável, mas para o pai, enfim, para a parte que está pagando a pensão, é interessante que leve esse documento, essa informação ao contador para fazer a avaliação se compensa declarar. Primeiro, é obrigação, mas esqueci, não vi a Receita Federal incomodar com isso, mas eu deixar de obter um benefício de dedução por esquecer de declarar, não é interessante, né? Exatamente. Obrigado. Mais uma aqui de ouvinte, 8h20. Bruno, investidor que possui ações em empresas brasileiras e também estrangeiras, como é que faz para declarar os investimentos de imposto de renda? A parte de investimentos, ela tem um campo bem específico na declaração, isso é tratado de uma forma muito especial. Esse ano, inclusive, a Receita Federal abriu um campo para que se coloque lá o número da negociação da Bolsa de Valores. Então, em regra geral, assim, as aplicações em bolsa, a compra e venda de ações, ela é apurada pelo ganho de capital, pela diferença entre o que eu compro e o que eu vendo, né? Se o investidor ele tem um volume razoável, ele precisa ter um sisteminha que ajude ele a controlar isso, porque o imposto é devido mensalmente, quando ele faz as operações de venda. Tá? Então ele tem que ter um cuidado especial e quando ele for até o contador, levar todo esse histórico do ano dele para que a gente possa fazer a declaração da forma adequada. Então são vários tipos de negócio hoje que acontecem em bolsas, cada um deles tem uma forma ali de trabalhar, mas precisa ter um cuidado. Tá? E quem é investidor precisa procurar o contador o quanto antes, porque ele já pode ter imposto devido em fevereiro de 2022, porque ele teve ganho em janeiro e não se atentou. Já tem um DARF com multa e juro para recolher aí. Em relação a receber um terreno de herança, o Robson está perguntando aqui, Robson do Trecho, né? Tem que declarar esse terreno? Se eu já faço a declaração de imposto de renda, tenho que declarar todos os meus bens. Já faço a minha declaração ou nunca fiz, recebi uma herança no passado. Os bens recebidos em herança são rendimentos isentos, então porque se paga o ITCMD na doação, para fins de imposto de renda, esse rendimento não é tributável. Recebi herança em valores acima de 40 mil reais. Estou obrigado a declarar porque rendimentos isentos acima de 40 mil, me obrigo a declarar imposto de renda. Ele informa lá o terreno com todas as informações. Nos rendimentos isentos, ele informa que recebeu de herança, de CPF e tal, o valor de X mil reais. Ok. E os lucros das criptomoedas? A criptomoedas é uma outra questão. Criptomoeda ela ainda não é regulamentada como moeda de fato, ela é vendida como se fosse um bem, para fins de imposto de renda. Então assim, eu comprei uma criptomoeda por R$1.000, vendi por 1.500. Tem os limites de isenção, não vou entrar no contexto agora. Mas sobre o meu ganho, eu tenho 15% de imposto a pagar. Então, assim, a diferença entre valor de compra e valor de venda, eu tenho que apurar o ganho de capital. Se estiver acima do meu limite de isenção, eu tenho que recolher do DARF até o mês seguinte. E agora, na declaração, informar toda essa operação. Então, nós temos aí uma dezena de criptomoedas, cada uma com um nomezinho diferente, um símbolozinho diferente. Exige um cuidado grande aí dos investidores também, para que leve ao contador todas as informações necessárias. Muitas perguntas e muitas dúvidas. Respostas com Evandro da Congel Contabilidade. Obrigado, Evandro. Obrigado a vocês.